preletora para o dia de hoje. Mas ela teve um problema e pediu para que eu a substituísse. Portanto, eu espero que esteja à altura da mesma. E nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, um evangelho que interpreta as passagens do Mestre Jesus com um olhar um pouco mais despido da mística, da própria constituição das mensagens que chegaram até nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre fora da caridade não há salvação, itens de 6 a 10. Para entender essa passagem, a primeira coisa é o que é caridade e depois o que é a salvação. E muitos de nós, às vezes, nos perdemos dentro desses dois conceitos, sobre caridade, sobre salvação. E a primeira forma de nós compreendermos que estamos nos perdendo, às vezes, é quando nós praticamos um ato bom, um ato que julgamos que seja caridoso, mas nós temos a estranha sensação de que não estamos fazendo isso por nós mesmos. Nós estamos fazendo porque precisamos agradar a Deus. Alguns pensam assim. Outros dizem que o Pai, esse Deus, está sempre de olho em nós. E precisamos, nesses momentos, já que Ele está nos olhando, praticar algum ato de caridade e agradarmos a Deus e assim estarmos aptos para a salvação. Isso nós aprendemos desde lá da nossa infância. Temos duas jovenzinhas aqui e vamos carregando essa possibilidade de sermos culpados por fazermos alguma coisa ou não. Exemplo disso é que na nossa infância nós sempre ouvimos a nossa mãe principalmente dizer assim: Deus castiga. Não faça isso, porque Deus castiga. Por que falam isso para nós? Porque não entendem a mensagem do Mestre Jesus. A mensagem do Mestre Jesus é sempre uma mensagem de esperança caridosa. Todas as palavras do Mestre são caridosas. Nunca ouviram falar de uma parte da mensagem do Mestre quando ele diz que o Pai é bom, que o Pai é amoroso, que o Pai cuida de todos, que o Pai é justo. Assim, não há esse Pai com esse olhar severo sobre nós, viu, meninas? Olhando se nós estamos realmente fazendo aquilo que Ele deseja. Não, o olhar é sempre de amor, é sempre de bondade, é sempre de procurar levar os seus filhos para evoluir, para salvar a si mesmo. Assim, nós aprendemos no Evangelho do Mestre que amar, ele nos ensina, é um dever de todas as criaturas. E que nenhum de nós podemos nos eximir de praticar esse amor, na forma como nós conhecemos o amor. O amor não pode nem deve ser padronizado. A forma de amar é essa. Não. A forma de amar é como eu sinto. A forma de amar o outro é como eu ainda consigo amar. Assim, a forma de praticar a caridade também é de acordo com aquilo que eu entendo que é a caridade. Porque cada um de nós que aqui estamos em um estágio evolutivo de idade, de conhecimento, de maturidade e de aprendizado. Não podemos e não devemos padronizar. Assim, o amor, como Jesus nos ensina, que é incondicional, nós não impomos condições para que as pessoas possam se sentir amadas ou para que nós possamos amá-las. Vai chegar à sua totalidade, à sua plenitude, quando nós nos auto-iluminarmos. Olha que interessante essa passagem que Joana de Ângeles nos traz. Porque quando nós nos auto-iluminamos, nós nos libertamos dos nossos medos, das nossas dúvidas, dos nossos receios, das nossas incertezas, daquilo que é bom, daquilo que não é bom.
daquilo que é caridoso, daquilo que eu acho que é caridoso e talvez não seja. Enquanto nós, seres humanos, estamos nessas faixas de dúvidas, onde nós estamos progredindo entre o egoísmo e os nossos caprichos, e como nós vamos ficando escravizados dessa atitude primária que todos nós carregamos, nós ficamos sempre na incerteza se estamos fazendo o correto diante dos olhos de Deus ou se estamos fazendo aquilo que é considerado pecado. E a palavra pecado, ela cai muito forte sobre nós. A palavra pecado, como ela é trazida para nós, ela não é nem um pouco caridosa. Tem a falsa sensação para nós de quando nós confessarmos os nossos pecados, a caridade do Pai desce sobre nós e estaremos perdoados e libertados. Assim, o pecado, ele é aquela cruz, aquela canga que Jesus fala que deveríamos não carregar. Pecado não significa nada mais do que a palavra erro. Pecado é erro. Quem de nós não erra? A qualquer momento, a qualquer instante. Às vezes erramos, mesmo de uma forma inconsciente. Mas, no entanto, à medida que vamos aprendendo a amar, porque estamos aprendendo a amar, nós já compreendemos que não devemos vilipendiar, agredir, ofender o próximo. Já aprendemos isso, mas há uma grande distância entre aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós somos capazes de praticar. O aprendizado é o primeiro passo para que nós possamos nos tornar caridosos. E ao sermos caridosos, o mínimo que seja, estamos a caminho da salvação em si, da autoiluminação. Porque aqueles preconceitos que eu carrego em mim, que eu vou modificando ao longo do tempo, à medida que eu aprendo, à medida que eu vou diluindo o peso que eu carrego em mim, que foi colocado por outros ou por mim mesmo, eu vou experimentando uma coisa muito interessante: a alegria de viver. Eu começo a ter alegria em viver, independente do que a vida nos traz. As doenças, os desequilíbrios, a perda de emprego, os conflitos familiares, os conflitos amorosos, nós vamos aprendendo a ter a alegria da vida e entendendo que tudo que está ao nosso redor afetará a nós mais cedo ou mais tarde. Ninguém está isento disso. Consequentemente, a paisagem das nossas emoções vai se alterando e nós vamos ficando mais ternos, mais amorosos, mais tolerantes, mais fraternos, menos preconceituosos, menos olhar de desprezo. E assim, a paz que nós desejamos, nós começamos a sentir em nós. Esse é o primeiro momento da caridade que estamos trabalhando para que possamos encontrar essa salvação. Daí a frase: fora da caridade não há salvação. Mas nós temos impressão com essa frase que essa caridade ela é universal. Ela precisa estar diluída em todo o planeta, em todas as pessoas, todos sendo caridosos, para que possa haver salvação. Mas o Mestre nos diz que há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas, elas estão destinadas para cada um que está num estágio evolutivo de alma ou de espírito, dentro daquilo que consideramos salvação. Assim sendo, nós vamos percebendo que o amor de Jesus é integral, ele é total, ele é incomum, ele está aberto, o que ainda não fazemos, ao pensamento divino. Pai, o que queres que eu faça? Nós não perguntamos isso. Porque não temos ainda essa amplitude do pensamento do Pai como Jesus tem. Nós temos um pensamento ainda muito estreito, muito restrito. Por isso, estamos a caminho. E vamos mergulhando pouco a pouco no pensamento divino. O nosso pensamento mergulha no pensamento do Pai,
no pensamento de amor, no pensamento de bondade, onde há a salvação. E essa salvação que Jesus nos fala, que o Evangelho nos traz, não depende daquilo que querem ou acham que eu devo fazer. Daquilo que querem ou pensam que podem me obrigar a fazer. Apenas depende do que eu penso, do que eu analiso, do que eu conheço por ser bom, do que eu conheço por algo que seja classificado ainda como mal. Então, o clima espiritual que está ao meu redor, que já demonstra a minha bondade em crescimento, evoluindo, começa a afetar os que estão à minha volta. Consequentemente, a paz que eu desejo no mundo começa por mim. Não tem outro jeito. Enquanto eu não estiver pacificado em mim, nos meus rancores, nos meus ódios, nas minhas insídias, no meu processo de entender a vida de uma forma desequilibrada, eu não estou sendo caridoso comigo mesmo. E, consequentemente, eu não consigo entender o processo da ação de me salvar, salvação. Assim sendo, vamos entendendo que no amor de Jesus, no seu Evangelho, que nós trazemos até aqui, não há nenhuma exigência. Em qualquer palavra de Jesus, não existe a palavra exigindo. Não existe. Sempre existe a palavra de esperança, a palavra de caridade, a palavra de amor, a palavra de libertação, a palavra de compreender que todos nós que aqui estamos impregnados daquilo que nos permitimos acontecer conosco mesmo. Buscar esse processo da caridade é uma oportunidade que nós temos. À medida que vamos lendo, à medida que vamos compreendendo, à medida que vamos ouvindo, uma colocação aqui, uma outra colocação ali, e entender que ser espírita é um processo de caridade para a busca do conhecimento da palavra de Jesus. Mas não é ser espírita que nos deixa salvos. Não é. O que nos salva é o quanto eu compreendo do Espírito de Jesus, desse mestre de amor. Quando eu olho para Jesus nas suas passagens e compreendo o valor que ele tem ao me ensinar que há muito mais do que essa vida que eu carrego com o corpo físico, que vai envelhecendo ao longo do tempo, as estações do ano. As estações do ano. E assim o nosso esforço existencial para conseguirmos essa plenitude, que é a salvação, depende de nós mesmos. E é com esse amor que Jesus pretende nos ensinar que ser humano precisa ter uma única condição: o crescimento e a evolução de cada um de nós. Portanto, o Mestre, quando veio para a Terra, ele não veio para nos ensinar novas leis. Ele veio para nos ensinar como amar. Nada mais que isso. Tudo o que ele fez foi para chamar-nos para o amor. Porque ele nos diz: eu vos amo. Eu vos chamo de amigo. Vós sois luz. Vós sois deuses. Isso é amor. Para onde me vou preparar uma nova morada para aqueles que eu amo. No reino dos céus há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Todos aqueles que estão sob o nosso olhar, julgamos que são indignos da nossa caridade, da nossa bondade, Jesus está nos dizendo que ele alegra os céus quando ele volta arrependido pelos pecados, pelos erros. Sempre há o amor do Pai, o olhar amoroso nos abraçando, independente daquilo que fazemos no nosso aprendizado, independente dos erros, independente da falta de caridade para conosco mesmo.
Assim, nós vamos pensando que, à medida que nós vamos conseguindo alcançar os nossos objetivos, nós precisamos entender a passagem do samaritano. A passagem do samaritano é um exemplo de caridade e de bondade para com o inimigo. Porque aquele que estava e foi assaltado na sua descida para Jerusalém era um judeu. E os judeus odiavam os samaritanos. Se os judeus que pudessem, matariam os samaritanos. Passa um doutor da lei, passa um sacerdote, aquele homem caído ao chão, todo ferido, e se passam ao largo. Mas desce um samaritano, e ele olha para aquele judeu, que é seu inimigo, como um próximo. E se enche de caridade, se enche de bondade e o socorre. O que o judeu não faria por ele. Cura suas feridas, coloca-o em seu cavalo, leva-o para ser tratado. Prova de amor, de caridade. Portanto, uma passagem do Mestre Jesus, fora da caridade não há salvação, é quando ele nos diz: põe-te a caminho com vosso adversário. É importante entendermos essa passagem do Mestre Jesus enquanto existe luz, enquanto é dia, enquanto você consegue falar com ele. Porque quando estiveres nas trevas, após a sua morte, não haverá como você se pôr a caminho com ele. A oportunidade que o Pai lhe deu, você desperdiçou. Consequentemente, caminhando já para o final do nosso trabalho, do nosso encontro, Jesus considera e coloca o samaritano como aquele que pratica o amor ao próximo, aquele que é caridoso, aquele que salva o outro e salva a si mesmo. Mas não faz nenhuma colocação, nenhuma exigência. Senhor, se eu salvar esse meu inimigo, espero que eu seja salvo também. Não existe isso na passagem, não existe. É apenas aquele que se condói, aquele que enche o seu coração de amor por alguém semelhante que está caído. Caridade, salvação. É aquilo que praticamos para o outro, praticamos a nós mesmos. Todas as vezes que nós praticamos um ato de bondade, mesmo que nós ainda não entendamos o alcance do mesmo, nós estamos trabalhando essa bondade em nós mesmos. Assim, fora da caridade da nossa salvação, nos mostra que todos nós temos processos de sentimentos de culpa e, em muitos casos, nós podemos estar do outro lado da situação, nós precisando da caridade do próximo. E não nos enganemos, todos nós precisamos da caridade do próximo. Seja de qualquer forma, seja em qualquer momento, seja mesmo naqueles instantes em que nós nos sentimos extremamente seguros e quando chega algo que nos abala, nos desequilibra, nos tira do nosso próprio compreensão da vida, precisamos da caridade do próximo. Daquele que diz: meu amigo, sente-se aqui comigo e me conte da sua dor. Aquilo que eu posso fazer por você é te ouvir. Talvez eu não consiga dizer nada, não tenha o conhecimento para dizer algo, mas eu estou te ouvindo, eu estou sendo caridoso, eu estou salvando aquele. Assim, o Mestre ouvia a todos, desde aqueles que o apedrejavam, desde aqueles que o acusavam, até aquele doutor da lei, que foi encontrá-lo à noite, na madrugada, para saber se teríamos que nascer de novo. E assim, nascer de novo também é uma caridade do Pai amoroso para com todos nós. Porque todos nós nascemos de novo, renascemos inúmeras vezes. E a cada vez que renascemos, nós nos melhoramos. Nós estamos a caminho, no ato de nos salvarmos das profundezas das sombras das nossas almas. Porque elas se manifestam, meus amigos. Às vezes no momento de ira, às vezes no momento de olhar desprezo, ela se manifesta. Não consideramos, portanto, a caridade apenas como uma condição para a salvação. Mas essa condição para a salvação não vem do outro, não vem daqueles que olham para mim,
Essa condição vem de mim mesmo. Quando eu olho para mim e percebo que eu estou colocando em mim, como primeiro lugar, o pensamento de me tornar e compreender o que é ser caridoso. Encerrando o meu encontro com vocês, eu penso apenas o seguinte: a caridade resulta na lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus. Podem ler o seu Evangelho. Não há nada que fuja disso. E ela vai se prolongar, ela vai se estender. Ela não será aquela esmola que nós damos hoje, e que ao darmos, nós degradamos, nós humilhamos, mesmo que conscientemente, aquele que recebe. Não é essa caridade. Essa caridade que espezinha, essa caridade que mostra para o outro que eu estou sendo misericordioso com ele, é extremamente humilhante. E assim nós vamos assinalando para ele que o amor é soberano. Quando eu digo a ele ou a ela, ou eu vou ao hospital, ou eu vou a um asilo, ou eu vou a um hospital psiquiátrico, levar o amor que eu ainda entendo que é amor. Eu estou sendo caridoso. Eu não preciso colocar a mão no bolso para isso. Eu não preciso dar um prato de comida para isso, eu não posso dar. Mas eu posso unir as duas coisas. Uma não exime a outra. Portanto, o amor, a caridade, é independente da posição social. É independente da raça. Independe do privilégio que eu tenho ou não de ajudar o outro. É um privilégio que nos é dado enquanto estamos saudáveis, a nossa mente está íntegra e nós temos a oportunidade de olharmos para o outro e compreendermos que ali tem um irmão, ali tem uma irmã. Não importa o que ele fez, ele também é filho do Pai. Não importa se ele errou de forma extremamente violenta para conosco, para com os nossos sentimentos. Ele é um irmão nosso, ela é uma irmã nossa. Não importa se abandonou, se assassinou ou se desprezou, mas está passando por esse processo e nós estamos aprendendo com esses que precisam da nossa caridade para aprendermos com os erros deles, para nós não praticarmos. Estamos sim agindo para nos salvarmos e sendo caridosos ao olhar com amor para aquele irmão e dizer-lhe: irmão, como meu coração se entristece por vê-lo na situação em que se encontra. Eu peço ao Pai, nesse instante, que a luz que chega até mim, chegue também a você, e você possa percebê-la. Porque às vezes, meus irmãos, encerrando realmente, às vezes, me lembro de uma passagem de um amigo espiritual, caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, esse amigo espiritual, ele conta esse fato, e ele vê um morador de rua com seu carrinho de reciclável, caminhando, e ele se dispõe a segui-lo, para ver o que ele faria com aquele material que ele estava recolhendo. E ele se surpreende quando o morador de rua para e diz assim para ele: